Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Fabi Paixão, do canal da Fabi Paixão. Pedi pra você, primeiramente, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim, todas as vezes que eu estar postando vídeo, você vai estar recebendo, né? E assim, também, se você deixar o seu joinha pra mim, gente, o YouTube vai entender que você tá gostando do meu trabalho e vai, assim, tá recomendando meus vídeos pra outra pessoa. Então, espero contar com cada um de vocês. Gente, como vocês viram aqui hoje no título desse vídeo, eu vou contar pra vocês por que eu me casei aos 12 anos, né? Muita gente não sabe o motivo porque eu me casei aos 12 anos. Hoje em dia, gente, eu tenho 32 anos, né? Eu fui mãe aos 14 anos e, como muitos sabem, meu filho mais velho já tem 18 anos, né? E por que eu me casei aos 12 anos? Bom, gente, eu gosto de dividir essas experiências com vocês e até também pra estar falando, né, para as meninas, gente, não tô criticando nem querendo intrometer na vida de ninguém, mas assim, a minha opinião, 12 anos, gente, é pra gente tá brincando de boneca ainda, pra tá, né? Hoje em dia, o meu pensamento, então assim, eu tenho todo o direito de contar a minha experiência e, tipo, aconselhar, porque eu sei que muitas meninas tomam essa decisão e vocês vão saber no final desse vídeo, fica até o final desse vídeo que vocês vão saber, né? Às vezes pode dar certo, mas vocês vão saber também quais são os contra, né, gente? Na verdade, tem muita coisa contra. Então, sim, eu não apoio, essa é a minha opinião. Eu sou mãe hoje em dia, eu tenho minha filha, tenho filhos também, né? Então, assim, eu não apoio um casamento precoce. Tipo, eu não falo pra minha filha, filha, é legal, casa nova, essas coisas assim, e nem para as minhas pessoas próprias, e assim, minhas pessoas próximas, assim, que tem convívio comigo. Eu não julgo, gente, cada um sabe o que faz a sua vida, mas assim, por tudo que já me aconteceu, eu não aconselharia e nem permitia, muitas das vezes a gente não permite. Mas assim, eu sempre converso com a minha filha e falo que primeiro a gente precisa querer ser alguém na vida, estudar e essas coisas assim. Vou contar pra vocês, gente, o porquê. Bom, como vocês sabem, gente, o meu pai, ele é alcoólatra. Hoje em dia, o meu pai, ele mora comigo, mas, assim, ele sempre, desde que eu me entendo por gente, o meu pai, assim, desde que eu aprendi as coisas, assim, o meu pai, ele é alcoólatra, assim, desde que eu tenho alguma inteligência para saber de alguma coisa assim, o meu pai sempre foi alcoólatra. E assim, quando chegava lá, nós somos 6 filhas mulheres, né? Vocês podem tá pesquisando, perguntando aí para minhas irmãs que todas aconteceram a mesma coisa, não foi diferente, todas, né? Nós somos 6 filhas mulheres, e assim, quando nós fazia a idade ali de adolescente, vamos supor, vai fazendo uns 11, 12 anos mais ou menos. Eu não sei, gente, eu não sei por quê. Eu não tô mentindo, eu tô falando sério pra vocês. O meu pai tomava raiva da nossa cara, não entendo por quê. E, tipo, ele começava a negar as coisas de comer. E a minha mãe, alguém pode estar perguntando nesse momento, né? Fabi, cadê sua mãe? O que aconteceu com sua mãe? Gente, a minha mãe, devido ao meu pai ser alcoólatra, quem tinha que trazer o sustento da nossa família era a minha mãe. Então, assim, nós somos 6 filhas mulheres, né? Tinha uma época que uma das minhas irmãs não morava com a gente, mas depois ela veio morar. E a minha mãe tinha que trazer o sustento da casa, porque o meu pai, ele era alcoólatra, então assim, a única coisa que ele fazia era, se trabalhasse, era para bebida dele, ou então a minha mãe saía para trabalhar de madrugada e ele levava um monte de colegas, de amigos pra dentro de casa, né? Que era perigoso até acontecer alguma coisa com nós, né, gente? Porque hoje em dia a gente não pode confiar em colocar todo mundo dentro de casa sem você saber a índole, sem você confiar, porque existe muitas pessoas de coração mau, né? Mas Deus abençoou que, graças a Deus, já chegou episódio, gente, de tentarem, sim, mas assim, nunca foi assim, não que a gente lembre, chegar assim, fato real, alguma coisa, mas já tentaram, né? Tipo, aqueles homens bem adultos ficavam com piadinha, alguma coisa assim pra gente, que isso não deixa de ser um assédio, né? Porque cada um tem que respeitar o outro, mas assim, com conjunção carnal, essas coisas assim, só eu não acredito que não tenha acontecido.
Só se apagou da memória, assim, mas só que era uma coisa muito perigosa, que ele colocava a vida das filhas em risco. Porque como que a pessoa leva um monte de pessoa pra beber de casa, tendo aquele monte de criança, né? E ele era alcoólatra, às vezes dormia e os caras continuavam lá. E a minha mãe precisava sair pra trabalhar. Ela trabalhava, não sei se vocês conhecem aí, mas minha mãe trabalhava de boia fria pra sustentar a gente. Então, o que que acontece? Quando isso aconteceu com a minha irmã mais velha, depois a outra irmã, que não é a mais velha, mas é mais velha do que eu, ela não chegou a passar esse tempo porque ela não morava com a gente, mas quando ela chegou também, ele era mal com ela, ele também xingava ela, né? Mas quando chegou a minha vez, que eu sou a terceira filha, gente. Quando eu fiz 11 para 12 anos, que ele vai chegar naquela época que você vai ficando adolescente, né? E começa os hormônios, a pessoa começa a querer namorar, essas coisas assim. Ou vai crescendo, vai se tornando mocinho assim, eu não sei por qual motivo, gente. Mas ele, não sei mesmo, ele tomava raiva da cara da gente. Uma raiva que não tem como explicar. E você já sabia que, tipo, a minha irmã mais velha engravidou e ele botou ela pra fora de casa e falava que ela ia me botar pra perder. E da mesma forma, quando foi a minha vez, que eu fiquei com 12 anos mais ou menos, ele começou a ter raiva, assim, dos meus 11 anos. Quase eu fazendo 12 anos, ele começou a ter raiva de mim, gente. Raiva. E eu sou, hoje em dia, assistam até o final do vídeo que vocês vão saber de tudo que eu tô falando. Então ele começou a ter raiva, ele não deixava a gente comer. Quando você tava adolescente ali, ele deixava as mais pequenas comer. Mas assim, na época assim que era adolescente, ele já não deixava, porque a minha irmã engravidou, ele botou pra fora de casa. E aí, depois a outra não morava com a gente ainda. E quando foi a minha vez que eu fiz 12, aí a minha irmã veio, essa outra. E ele também já era mal, mas como ele não era pai dela, então assim, ele não tinha tanto direito de fazer tanta coisa com ela, assim, maldade, essas coisas, sabe? E ela também já sabia trabalhar, ela já tinha 15 anos quando ela veio morar com a gente, então ela já sabia trabalhar, já sabia se virar, né? E ela se virava com as coisas dela, saía pra trabalhar num canto e em outro. E aí chegou, gente, a minha adolescência de 12 anos. Quando chegar a minha adolescência, que eu tava com quase fazendo 12 anos, gente, ele começou a ter raiva de mim. E ele não deixava, gente, a gente comer. Eu tava conversando até agora há pouco agora com a minha amiga. E a gente às vezes ia buscar osso nos açougue, né? Ia buscar verdura, ia buscar osso. E a gente chegava e muitas das vezes ele não deixava a gente comer. Tipo, não deixava eu comer, que eu era filha dele, né? Não deixava eu comer, gente. Pra mim comer nessa época minha aí de 11 anos, quase 12 anos, até eu tinha quase 12 anos mais ou menos. Pra mim conseguir comer era assim, a minha mãe ia trabalhar, então quando a minha mãe chegava e ele queria dar alguma coisa de comer pra minha mãe falava que não ia comer, porque ela não ia aceitar ela comer, né? E a filha dela não comer. E aí ele falava que tipo, a gente crescer, a gente não precisava comer não. Não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas tudo bem, né? Que essa coisa já passou. Aí o que que aconteceu? Veio aí pra mim comer, gente, na época a gente não tinha muita condição, assim, né, não tinha gás, assim, tinha que economizar gás, então ali cozinhava feijão do lado de fora, e eu escondia uma tampa de garrafa de café, essas tampas assim de garrafa de café, e eu escondia, e quando ele tava lá pra dentro, quando ele ia no banheiro ou ele tava distraído, eu corria lá, tirava, já escondia um pouquinho de sal no quintal. E lá tinha um fogão de lenha assim lá na casa da minha mãe, que eu já fiz o tour pra vocês aí da casa da minha mãe. E lá tinha um fogão de lenha, e enquanto ele estava distraído, eu corria lá, abria a panela de pressão e pegava o feijão e colocava só sal mesmo, não colocava óleo, não colocava nada. E até hoje, gente, até hoje eu como feijão desse jeito. É muito difícil eu comer feijão temperado, só se não for do dia, porque se for do dia eu como sem temperar. Então, rapidamente eu tinha que ir lá, eu tinha que aproveitar, gente. Eu tinha que ser muito rápido, porque era o tempo dele e ainda tinha que tomar cuidado para não fazer o barulho da panela de pressão. Então eu tinha que correr lá, pegar o copo, né? Meu copo já ficava escondido, que se ele achasse que eu ia comer, como depois. E eu já pegava meu copinho lá, ficava no quintal lá, copo, colher, tudo escondido. E eu corria lá no quintal, pegava meu copo, enquanto ele tava distraído lá dentro, eu tirava a pressão da panela rapidão e tirava o meu feijão
feijão, enchia um copinho assim. Eu lembro que até hoje era uma garrafa vermelha que minha mãe tinha, umas termolar, garrafa de café, e eu tinha escondido essa tampa, e todos os dias, quando ele colocava feijão pra cozinhar, e ele fazia comida, gente, mas ele não deixava comer. E aí eu corria lá e pegava o feijão, e colocava sal e ligava lá a panela de novo e comia escondido. Tipo, tinha que comer rapidão, queimando a boca e tudo, pra ele não ver, porque ele não me deixava comer. E ele achava que, né, ficava mandando a gente embora, tipo, me mandava embora, porque era só ficar grande, gente, só grande, grande, grande. Então, eu comecei, né, me relacionar com o pai do meu filho nessa época, do meu filho mais velho. E piorou ainda, gente, quando eu perdi a minha virgindade. E isso é porque ele nem sabia, mas se ele soubesse, jamais ele iria me aceitar na casa dele. Ele ia me mandar embora rapidamente, porque ele falava que aquela que... Não sei de onde que ele tirou esse pensamento, gente. Ele falava que, tipo, que ia botar as outras no mau caminho, que não sei o que lá, falava um monte de coisa. E aí eu tive que acabar mudando pra outra cidade. Eu mudei dessa cidade, eu fui pra outra cidade, porque ele não deixava comer, gente. Ele não deixava a gente comer, não deixava de maneira nenhuma. Então eu acabei me mudando pra outra cidade, fui morar com o pai do meu filho, porque se meu pai descobrisse que eu não estava grávida, eu tinha 12 anos, mas eu não estava grávida. E se meu pai descobrisse que, tipo, eu não era mais moça, aí que ia virar um... Não sei o que ia virar mesmo, gente, porque ele bebia muito, 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 muito. E ele já chegou a me agredir na rua, quando eu tava na rua. E se eu chegasse em casa e a minha mãe não tivesse, eu tinha que ficar esperando a minha mãe chegar pra me entrar junto com ela. Porque se uma vez, gente, aconteceu o fato de eu pensar que a minha mãe... Fiquei sentada, cheguei em casa, né? Isso eram umas 9 horas, minha mãe tava pra igreja. E aí eu sentei lá na calçada da frente da minha casa e fiquei esperando a minha mãe chegar. Mas aí eu não sei o que foi, que eu não tava esperta, e ele veio de repente, ele veio lá de dentro e já começou a me bater. E ele sempre fazia isso, gente. Sempre, sempre, sempre ele teve esse problema com muito álcool, que eu não sei o que acontecia com ele. Então, eu tive que me casar, né? Tive que morar com... Não casar, gente, porque não tinha nem idade pra casar. Então eu fui embora morar em outra cidade por isso, assim, porque se eu ficasse lá, gente, ele não deixava, gente. Mesmo que é uma criança, igual hoje em dia eu falo, se eu fosse voltar ao meu tempo, não estou criticando ninguém, estou falando eu, Fabi, a minha opinião, não estou criticando a vida de ninguém. Eu teria estudado, né, teria mudado de situação, mas como uma menina de 12 anos ia trabalhar, né, tinha que ficar, uma menina de 12 anos, pra mim, tinha que ficar na casa dos pais, tinha que estudar, né, tinha que crescer, formar na casa dos pais, né, não teria como arrumar um emprego, porque uma criança de 12 anos não arruma um emprego. Resumindo tudo isso, gente, uma pessoa de 12 anos não tem, maturidade suficiente. Não estou falando que vai ser irresponsável, que não vai cuidar do filho. Não é isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando que quando você tem uma criança muito nova, você tem filho novo, você se casa muito novo, às vezes pode acontecer que, se você tiver apoio de alguém, pode acontecer que dê certo. Mas não, às vezes pode acontecer que não dê certo. Então, no meu caso, gente, eu fui mãe, tive, né, me casei com 12 anos e tive meu filho, e depois, logo um tempo, eu me separei e eu precisava cuidar. Agora eu vou começar a contar pra vocês os prejuízos que eu tive. Às vezes a pessoa não importa, assim, não quer saber da sua vida, não quer saber o que você já passou, essas coisas assim. Mas o que aconteceu, gente? Devido a isso, eu me envelheci muito nova, porque eu casei com 12 anos, então 14 anos eu já tinha um filho. Com 15 anos, né, com quase 16 anos, eu já tinha o meu segundo filho. Então eu tive que encarar a vida muito nova, porque não tinha emprego, eu não tinha estudo, eu não tinha emprego, eu não sabia mexer em nada, não sabia trabalhar de nada. E a minha cidade não é uma cidade evoluída, que você trabalha numa loja, né? Se fosse uma cidade grande, que você pode conseguir, hoje em dia também nem de menor não pode trabalhar. Mas assim, uma cidade que você podia trabalhar numa loja, que você podia trabalhar numa casa de família, que você não ia se acabar tanto. Não, gente.
Eu fui trabalhar em roça muito nova, com 15, 16 anos. Eu já tava trabalhando em roça, já tava arrancando feijão. Aí não sei como é que vocês, se aí tem arranca de feijão, mas eu vou deixar bem aqui uma imagem. Assim que acabar esse vídeo, eu vou deixar pra vocês uma imagem pra vocês verem como que funciona a arranca de feijão aqui na minha cidade. Então eu tive que arrancar feijão, eu tive que colher cebola. E isso, o sol agride muito, gente. Muito, muito, muito. Então a minha pele ficou envelhecida muito rápido. E a saúde da gente, sem contar que a saúde da gente não é a mesma coisa. Você pega muito sol, né? Você fica com o seu corpo muito exposto ao sol, porque você tem que ficar se abaixando. Então, se no meu caso, eu estou passando a minha experiência por ter, né, tido que ter uma responsabilidade muito nova, uma responsabilidade que não era a hora ainda de ter. E eu tinha uma criança, né, gente? Eu tinha criança, tinha 2 filhos. Já era mãe de 2 filhos, logo depois veio meu terceiro, que é a minha filha. Nessa época eu tinha 2 filhos, meu filho ainda estava comigo. O meu pequeno, né, o meu filho de 16 anos, o meu filho que tem 16 anos agora, ele ainda estava comigo, eu tinha 16 anos, eu já tinha 2 filhos. Então, eu tive que encarar feijão, eu tive que encarar tudo, gente, tudo, 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 porque eu não tinha maturidade ainda na minha mente, sabe? Não tinha emprego, não podia trabalhar, porque eu era de menor, mas assim, na minha cidade ainda não tinha essas proibição de você ir pra roça. Então, como já era maiorzinho, assim, já era grande, não era maior de idade, mas já era grande, então eu ia arrancar feijão e encarava o que dava. Então, isso me prejudicou. Eu envelheci antes do tempo. Às vezes as pessoas, né, olha pra gente e fala por causa dessas manchas, assim, às vezes um monte de coisa, sabe? Fala que você aparenta. Às vezes as pessoas falam isso pra mim, que eu aparento ser bem mais velha do que 32 anos. E às vezes eu fico um pouco chateada, né, gente? Porque eu fico um pouco triste de escutar essas coisas, porque assim, o meu motivo, gente, de ter ficado envelhecido assim mais rápido foi porque eu precisei muito expor, devido a ter me casado tão nova, a ter tido responsabilidade tão nova. Então eu tive que me expor a sol, tive que me expor a muitos serviços braçais, sabe? Que não tinha necessidade se eu tivesse estudado, se eu tivesse ficado na minha casa com os meus pais, né? E todas, gente, todas da minha casa foi assim. O meu pai, ele é alcoólatra, então assim, eu não sei por que quando a gente chegava à cidade, ele tomava raiva da gente. Eu não sei por que, não sei. Hoje em dia, hoje em dia, eu tô contando a minha história de vida pra vocês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o meu pai, ele continua alcoólatra, ele bebe todos os dias, mas assim, hoje em dia, ele trata a gente muito bem, sabe? Assim, às vezes ele briga porque já é alcoólatra, assim, sabe? Às vezes não tem nem juízo mais, mas ele mora aqui comigo, mora no fundo da minha casa. Então, assim, praticamente eu sou a mãe dele, né? Porque às vezes eu brigo com ele, quando ele, na maioria das vezes eu falo, pai, para de beber, essas coisas assim, mas hoje em dia não, gente. Ele não nega mais o que comer pra gente, não. Se ele tiver, ele dá até, às vezes ele quer dar até tudo que ele tem lá pra gente comer, a gente, né? Hoje em dia é diferente, mas assim, 18 anos atrás, gente, 18, 19 anos atrás, era desse jeito. Uns 20 anos, 18 para 19 anos atrás, e ele era dessa maneira. Ele negava o alimento pra gente. E a minha mãe precisava ir trabalhar, e nisso, gente, nem era ele que comprava, era a minha mãe que comprava. Porque a minha mãe que ia trabalhar e ele negava pra gente, e a minha mãe tinha que ir, né? Porque tinha que pagar água, tinha que pagar luz, tinha que comprar comida, e ela ia também trabalhar. Hoje em dia a saúde dela é bem delicada devido a isso, né? Não tinha tempo de se cuidar, só trabalhando em roça, gente. Porque quem sabe o que é trabalho de roça, não é fácil você ficar exposto ao sol o tempo todo. Hoje em dia eles já fornecem boné, né? Hoje em dia as máquinas fazem muito serviço. Hoje quase não tem mais de arranca de feijão, é de vez em quando que as máquinas hoje em dia faz. Mas assim, quem mora nesses lugares igual a gente mora aqui,
que a renda principal, os trabalhos principais são esses de roça, sabe o quanto agride. Gente, não tô reclamando, graças a Deus, né? Era da onde a gente tirava o sustento e tudo, mas assim, agride a saúde da gente. Então, assim, muitas das vezes a pessoa não sabe, né? Fica tirando, eu escuto isso várias vezes, gente, várias, e eu coloco muitas coisas na cabeça às vezes. Eu escuto várias vezes, nossa, você parece que tem não sei quantos anos, você parece que não sei o que lá, e tipo, você já tem quantos anos? E fala, sabe, uma idade bem diferente do que a gente tem, devido a isso, gente, porque foi muito sol, muita dificuldade. E tudo aconteceu por causa disso, porque eu tive que assumir muita responsabilidade desde muito nova mesmo, muito nova. Então, eu espero que deu para vocês entender. Se você tiver alguma dúvida, deixa bem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Só para terminar, meu pai hoje em dia, ele não nega mais, né? E hoje em dia também eu não trabalho mais no sol, mas assim, foi dos meus 16 anos até 20, tem 4 anos que eu tô mexendo na mercearia, até meus 28 anos, gente, foi muito sol. 28? Acho que é 28. Deixa eu contar, 28, 29, 30, 31, 32, isso. Dos meus 28 anos até dos meus 16 anos até os meus 28 anos, gente, foi trabalhando assim, de sol, de chuva. Então isso agride muito a saúde da gente. Então foi esse aí o vídeo, por que eu me casei tão nova, gente. Eu me casei muito nova porque o meu pai, ele expulsava a gente de casa, expulsava mesmo, né? Expulsou minha irmã grávida e devido ao problema dele com álcool, gente, eu não sei por que ele tomava. Eu nunca vi essa situação assim, em outras, nem ouvi dizer em outras famílias, mas eu não sei por que ele tomava raiva da gente quando a gente ficava adolescente. Mas aí, espero que vocês gostem do vídeo. Gente, eu só tô falando essas coisas pra vocês porque, e em forma também de agradecimento a Deus, porque devido a tanta luta que eu já passei, tanta luta que a minha família passou, e hoje em dia a gente tem muita vitória, né? Hoje em dia a gente já consegue sorrir, mas não foi fácil chegar até aqui. Então, mais uma dica, a gente nunca deve julgar ninguém se a gente conhecer a história, se a gente saber, né, o que a pessoa já passou para estar em determinada situação. E é isso aí, gente, mas Jesus é bom e a gente não, na hora que a gente tá passando, a gente não entende. Mas depois que passa tudo, a gente vai saber o quanto que Jesus cuidou. Tanto que Deus é maravilhoso. E Ele cuida da gente até em silêncio. Já falei demais. Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.